Como que amanheceu o seu dia aí hoje? O meu aqui tá tudo escuro, que parece que tá noite ainda. Ainda que no celular fica mais claro do que tá. Mas é assim, né? Vamos que vamos. Vamos no escuro mesmo. Oi, Alessandro, tudo bom? Bom dia. Alô, bom dia, Lu. Viu só, gente, como tá escuro ali fora? Eu fiquei impressionado. Imagina quando chegar no inverno mesmo. Aí a coisa pega. Então vamos ficar aqui dentro mesmo, né? No clarinho. Seu Nelson, bom dia, tudo bem? A Kelly. Oi, Maria, tudo bom? A Maria Antônia também acabou de entrar, tudo bem? Bom dia. Nossa, que hora que 5h20, tava mais escuro, tava uma noite. Imagine aí em Goiás, né? Ir pro norte sempre é o sol não fica preguiçoso. A Vera, tudo bom, Vera? A Morina, oi Morina, oi, saudade de você, tudo bem? Que bom que você está aí. Então vamos lá, né? Vamos compartilhar da palavra hoje. Quarta-feira, isso? Né? Fico meio perdida nos dias. Quarta-feira, vamos que vamos na nossa quarta-feira. Vamos começar lendo lá onde a gente parou. A Maria Antônio, bom dia, meu abençoado por Deus, amém, amém, né? Que Deus abençoe os nossos dias, que abra o nosso entendimento para a gente compreender mais da palavra dele, né? E isso é muito importante. Então, tudo, amém, Marina! Ó, a Maria tá lá na Paraíba, oh meu Deus, que beleza! Passa. Eu tô borrando aqui. A Dani, tudo bom? A Adriane, bom dia. Na Paraíba, ai que legal. Não conheço pra lá. Muito lindo. Então, deixa eu arrumar aqui os comentários, pronto. Então vamos lá. Nós vamos continuar lendo hoje, né? Se Deus quiser, né? O livro de Isaías. Nós paramos já no 34. Já avançamos bastante. Chegamos na metade, né? Que acho que são 68, se não me engano. Vamos ver aqui. 66, ó. Já passamos da metade. Olha só que beleza. Oi, Patri. Tudo bom, Patrícia? Bom dia. Então vamos lá. Diz assim, ó, nesse trecho aqui de Isaías: a indignação de Deus contra as nações. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Se a gente não conhece o contexto, né, que Deus tem mostrado para nós muito desse contexto do texto de Isaías e também do propósito do livro de Isaías, que acho que é o mais importante, a gente poder observar assim o propósito de tudo isso, né? Por que Deus permitiu que viesse sobre eles tamanha tristeza, né? Vamos dizer assim, né? Tantas coisas ruins que aconteceram ali no meio do povo por conta da consequência das próprias atitudes deles. Eles passaram a adorar outros deuses, a fazer outras coisas que desagradavam ao Senhor, descumpriram aquilo que Deus tinha estabelecido lá no começo, e o Senhor alertou tudo isso, né? A Solange, oi Sol, tudo bom? Bom dia. A Kátia também, bom dia. Ali no Antigo Testamento, né? O Espírito Santo de Deus estava sobre algumas pessoas, não era a graça de Deus como a gente vive hoje no Novo Testamento. Depois da vinda de Jesus mudou tudo, mudou as eras, mudou tudo, porque hoje nós temos acesso a Deus, né? Do nosso quarto, da nossa casa, em qualquer lugar que a gente tiver.
A gente tem acesso ao Senhor. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, é isso que a palavra diz. A partir do momento que Jesus entregou tudo naquela cruz e falou, tá consumado, né? Tá consumado, Senhor, né? Ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele fez, ele cumpriu tudo aquilo que tinha sido determinado por Deus lá no Éden, quando o homem pecou, escolheu desobedecer a Deus. Ali mesmo Deus já criou, já determinou um plano de redenção, né? Virá aquele que pisará a cabeça da serpente, né? No fruto da mulher, ele falou. E veio o libertador, aquele que ia libertar o povo. Quando Jesus veio, o povo estava sofrendo domínio de Roma. Roma era o Império Romano naquela época, dominava tudo, né? E eles estavam sendo oprimidos ali. Então, quando Jesus veio e eles começaram a identificar ele como o Messias, o libertador, não bateu com aquilo que eles esperavam, não era aquilo que eles esperavam. Quantas vezes, né, Deus coloca coisas na vida da gente, mostra situações na vida da gente, e só porque não é aquilo que a gente espera, a gente rejeita, né? Ah, não é aquilo que eu estava esperando, né? Deus tem a multiforme sabedoria dele e a forma dele lidar com cada situação e dele agir na vida da gente de diferentes formas, né? A Bíblia fala assim, em tudo dai graças, em tudo, Paulo falou isso, em tudo dai graças. E olha, o homem que sofreu foi Paulo, né? Prisões, perseguições e tudo mais ele sofreu. E ele falou, em tudo dai graças, porque é o favor de Deus, né? E lá em Romanos 5, nós já lemos várias vezes aqui, ele fala assim que a gente precisa se gloriar, né? Dar glórias a Deus, não só nas coisas boas, né? Mas também nas dificuldades, sabendo que elas vão produzir em nós frutos de perseverança, de esperança, de paciência, né? Então, se Deus permite as situações adversas, é porque Ele quer tratar o nosso caráter, né? E a gente não alcança nada em Deus se não for pela fé e pela obediência. E a obediência depende da mudança da nossa mente, né? Quebrar a nossa cerviz, como a palavra fala, né? Quebrar o nosso orgulho, nos submeter à autoridade do Senhor. Ninguém obedece em soberba, ninguém obedece em orgulho, ninguém obedece em altivez de alma. Quando a gente anda nesse caminho, prevalece sempre a nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer. Quer, porque quer, vai lá e faz. Aí alguém pode até falar, olha, vai por aqui, ó, né? E a pessoa fala, não. Ou então ela fala, ah, pois é, você tem razão. E faz o que ela quer. Não é assim? Isso é a altivez da nossa alma. Isso são as nossas próprias convicções, né? Que nos direcionam para aquilo que a gente quer e acaba prevalecendo a nossa própria vontade. A nossa alma é assim, teimosa mesmo. E tanto que Jesus falou, né, pra gente fazer uma oração. Os discípulos falaram assim, ó, mestre, né, ensina a gente como orar. E ele falou assim, ó, quando vocês orarem, né, entra no teu quarto, né, fecha tua porta. Ele deu as instruções assim, ou seja, se desliga de tudo que tá à tua volta. De repente você tá ali na tua oração falando com Deus e entra uma mensagem, você vai lá olhar a mensagem, sabe? Imagina se você estivesse falando com uma pessoa muito importante, né? E daí você pega, não fala nada, pega e sai e vai atender o celular, né? Que falta de educação, no mínimo, né? E às vezes a gente fala isso com Deus, né? Você tá ali falando com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não existe ninguém maior do que Ele, né? Eu lembro muito das histórias, né, do evangelista, grande evangelista Billy Graham, né? Faleceu há pouco tempo, com 90 e poucos anos. Ele atendia o presidente dos Estados Unidos, ligava para ele para se aconselhar, para pedir oração, essas coisas, né? Louvado seja Deus por isso. E ele ligava, em algumas ocasiões ele ligou quando o Billy Graham estava orando. E aí vieram chamar ele para atender o telefone. Ele falou, não, agora não, estou falando com o meu Deus, né? Ninguém na Terra é mais importante do que Deus. Ninguém. Nenhuma mensagem celular. Ninguém é mais importante do que Deus. Isso que a gente precisa entronizar dentro de nós, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Imagina, ainda que o presidente dos Estados Unidos te ligue e fale assim, ó, espera que eu tô ocupado. Agora eu tô numa audiência muito mais importante do que a sua. Olha que incrível, né?
E é coisas que às vezes não entra dentro do nosso coração e a gente tem dificuldade de viver isso, de colocar Deus em primeiro lugar e acaba prevalecendo as nossas vontades, né? E Jesus disse, quando vocês orarem, vocês digam assim, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é feita aí nos céus, né? E Jesus pediu pra gente estar repetindo isso, pra gente orar isso, para que seja feita a vontade de Deus, porque geralmente, a maioria das vezes é feita a nossa vontade, e aí a gente vê as coisas difíceis que estão acontecendo no mundo, guerras e pestes e praga e coisa arada de ruim, aí a gente fala, é vontade de Deus, né? Não, não é vontade de Deus. A palavra fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso tudo que acontece aí é a altivez do coração do homem, que anda por caminho que não é aquele que o Senhor mostrou, né? E nesse contexto aqui, o povo de Israel estava sofrendo as consequências da própria desobediência deles, porque naquele tempo ainda era o juízo de Deus ainda era mais intenso sobre a vida das pessoas, porque se eles queriam a presença de Deus no meio deles e eles viviam em pecado, eles iam sofrer o juízo. A gente já falei bastante sobre isso, né? Porque é assim, aonde entra a presença de Deus, opera o juízo. Opera o juízo. Hoje nós vivemos um tempo da graça e da misericórdia de Deus, onde Deus olha para nós e Ele não vê os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas Ele vê Jesus em nós, né? Nós somos lavados no sangue de Jesus. Como Jesus mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Nós não temos acesso a Deus se não for por intermédio de Jesus. E nesse tempo aqui que a gente está lendo, não tinha acesso a Deus, porque o Cordeiro de Deus ainda não tinha vindo ao mundo, né? Então eles precisavam se achegar a Deus através de uma obediência à lei, né? Eles viviam esse tempo da lei. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Não precisamos mais obedecer? Precisamos sim, só que nós não temos mais leis estampadas em pedras ou aquelas leis, né? Mas nós temos a lei impressa no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele que nos guia. Só que a voz desse Espírito Santo dentro de nós é uma voz sutil, né? Ela vai falando. Quanto mais você dá ouvidos a essa voz, mais alta ela fica dentro de você. Mas a sua voz sempre prevalece. Então a gente precisa aquietar o nosso coração para a gente saber o que Deus está falando com a gente. A palavra fala isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus disse através dos profetas, né? Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquieta a tua alma, calma teu coração para você me ouvir, né? É isso que o Senhor fala. Continuando ali, vamos continuar. Ele falando das coisas difíceis, né? No 4, todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou mesmo, nos céus. Eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinarei para a destruição. Né? A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura, e do sangue do cordeiro e dos bodes, das gorduras dos rins, dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosna e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue e o seu pó se tornará fértil como a gordura. Jesus amado, né? Que coisa ruim de ler, né? Mas é isso. E Deus ainda alerta o povo, né? Falando, olha, o caminho que vocês estão seguindo é isso que vocês vão colher, né? Aquilo que você semear é o que você vai plantar. E eles andaram em desobediência. E o juízo de Deus, a presença de Deus para estar ali no meio deles, operava o juízo, né? Juízo, o outro dia a gente conversando aqui, falando, né? E porque para mim é uma conversa, então vocês podem ir falando, tá? Às vezes eu vou lendo ali, às vezes eu vou lendo os comentários, às vezes eu não consigo ler. Mas depois a gente volta, se eu ver que tem um comentário ali, depois a gente volta e lê. Então pode participar, fica à vontade. E a gente aqui falando, né?
E veio assim uma explicação do Senhor mesmo a respeito de juízo, porque a gente estava falando muito de juízo, mas como explicar o juízo, né? E a palavra que o Senhor nos deu foi colheita, né? Então aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher quando entra a presença de Deus. A presença de Deus opera juízo. A gente tem muitos, como falei, né? No Antigo Testamento era muito evidente isso, porque não tinha o sangue de Jesus para nos lavar do pecado. Então, quando entrava a presença de Deus, aquele pecado que habitava no homem operava o juízo. Ele colhia aquilo que ele tinha plantado, né? Vinha a justiça de Deus sobre a vida dele. E isso aconteceu várias ocasiões ali, onde a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio do povo ali, quando cada vez que era tratada com irreverência, havia mortes, né? As pessoas que estavam em volta morriam. Quando eles levaram a Arca da Aliança, a presença de Deus, para a terra dos filisteus, né? Eles vieram, ganharam a guerra, levaram os despojos, levaram os cálices sagrados, tudo lá para a terra estrangeira, e eles colocaram a Arca da Aliança dentro do templo do Deus deles lá, o Deus Dagon lá, e no outro dia esse Deus dele, essa estátua que eles tinham como Deus, amanheceu caída no chão. Aí eles acharam que alguma coisa tinha derrubado, foram lá, cataram ela, puseram no mesmo lugar. No outro dia, ela amanheceu caída de bruço, com a cabeça cortada, com os braços cortados, né? E a presença de Deus ali dentro, né? E aí eles se aterrorizaram, ele falou assim, não, isso aí é coisa do Deus do Israel, né? Que tá aqui no meio de nós. E a Bíblia narra que começou a acontecer pragas, né? De ratos, infestação de rato na cidade e tumores nas pessoas, né? E aí eles falaram, nós não queremos essa arca aqui, leve elas de volta lá para Jerusalém, porque aqui a gente não quer. Então, aonde entra a presença de Deus, mas não há nenhuma reverência com Deus, né? Acaba operando o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre aqueles povos, sobre aquelas pessoas que estão ali, e isso traz sofrimento, traz dor, né? Traz peste, traz praga, traz todas essas coisas ruins. E aí eles pegaram essa Arca da Aliança e levaram ela de volta para Israel. Falaram assim, nós não queremos aqui, fique com elas. E a Bíblia narra lá no livro de Samuel, 2 Samuel, se não me engano, ou 1 Samuel, um dos dois, ele fala ali, né, que eles levaram para os povos lá em Bet-Semes, um vilarejo lá do povo judeu, né, do povo de Israel ali. E aí, a hora que chegou lá, os homens de Bet-Semes, dessa cidade, foram olhar, né, curiosos. Nossa, eles trouxeram a arca aqui, vamos ver o que tem lá dentro, porque nós nunca vimos o que tinha lá dentro, só os sacerdotes que têm acesso a isso aí, então vamos olhar. E a Bíblia conta que morreram 70 homens naquele dia, naquela cidade ali, né, fulminados ali pela glória da presença de Deus, né? E aí eles se aterrorizaram com aquilo, falaram assim, nós também não queremos essa arca aqui, leve ela lá para outra cidade, né? Vem buscar ela aqui, suma com ela daqui. Porque eles, quando não tem o temor no coração do homem, né? Eles sabiam que a arca não podia ser manuseada por qualquer pessoa, só os sacerdotes podiam se achegar ali, e mediante sacrifícios de animais, mediante um ritual todo, porque existe uma sentença, né, um princípio espiritual que diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A gente nunca vai entender isso, mas é assim que está escrito. E então Deus falava para eles, olha, então façam o derramamento de sangue, para que dos cordeiros, né, para que seja expiado o pecado de vocês, para que vocês não morram na minha presença. Era essa a ordenança que Deus dava para eles ali. E aí, quando veio Jesus, né, a palavra fala assim, o Cordeiro de Deus, né, que veio para tirar o pecado do mundo. Ali foi derramado um sangue de um justo que expiou o pecado. Hoje nós temos acesso à presença de Deus sem ser fulminado pela glória dele, né? E isso é graça.
favor imerecido. A palavra graça significa favor imerecido. Então, é muito precioso esse tempo que nós estamos vivendo. O livro de Hebreus é muito rico em falar sobre isso. Ele tem um trecho lá no capítulo 13, que ele fala assim dos heróis da fé, né? O subtítulo lá é os heróis da fé. Ele fala ali de todas as pessoas que passaram aqui pela terra, que tiveram experiências com Deus, como Abraão, né? Que falou com Deus. Ali Deus deu instruções com eles, porque como o Espírito Santo não estava na terra, acontecia essas teofanias, né? Essas manifestações de Deus para dar instrução ao povo. E falava a Deus também através dos profetas, né? E então tinha a maneira de Deus se achegar a Deus, se achegar ao povo ali, mas era pelas beiradas, né? Não era diretamente, muito raramente acontecia assim de ser uma manifestação direta ali de um representante de Deus, vamos dizer assim, ou do próprio Deus manifesto ali na vida do homem. E isso já no Antigo Testamento, o autor de Hebreus começa a falar, né? Eles todos, Davi almejou o cumprimento da promessa, ele escreveu acerca do Messias, Isaías teve visão do Messias e almejou esse tempo do cumprimento da promessa, mas eles não viveram essa promessa, né? Eles morreram antes do cumprimento dessa promessa de Deus, que era o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que Joel também narrou lá no livro dele, Jeremias falou a respeito disso. Então vários profetas do Senhor narraram e ansiaram esse tempo, viram esse tempo, né, nas visões que Deus dava a eles, mas eles não viveram esse tempo. E nós estamos vivendo esse tempo, né? E o que a gente está fazendo com toda essa graça, esse favor de Deus, essa graça mesmo, não tem outra palavra para dizer isso, da gente poder entrar na presença de Deus sem ser fulminado pelo juízo, né? Sem ser fulminado pela glória dele, né? Mas que Deus usa de misericórdia para conosco, porque Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, nos lavando, nos limpando, nos purificando de todos os nossos pecados, né? E a gente tem acesso ao Pai, a gente pode hoje entrar na presença de Deus, não precisa mais dos sacerdotes, né? Como tinha lá no Antigo Testamento, que só os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus, e hoje nós, pecadores, né, podemos entrar na presença de Deus, porque Ele não olha os nossos pecados, mas a fé que está no nosso coração, a fé naquilo que naquilo que Ele fez, né? Jesus falou ali, né, que todo aquele que crê não será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está lá em João 16, 3, né, 17, por ali. Então é triste isso, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então as coisas ruins que estão acontecendo aí no mundo não é vontade de Deus, é juízo de Deus, é porque a presença de Deus ainda está no meio de nós, né? E a palavra fala lá em Apocalipse que no final dos tempos, no cumprimento dos tempos, essa presença ia ser retirada da terra, o Espírito Santo ser retirado da terra. Já imaginou o que vai ser, né? Ui! Ai, que nem essa palavra, né? Ai daquele tempo, né? Daqueles dias de dor e sofrimento, né? Porque hoje, enquanto o Espírito Santo ainda está na terra, nós ainda temos a condição de nos arrepender dos nossos pecados, porque é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E a hora que o Espírito Santo não estiver mais na terra, não tem como se arrepender, porque ninguém tem arrependimento em si mesmo, né? É só a graça de Deus, o favor de Deus que nos leva ao arrependimento, né? Muito, muito sério isso. E por isso que é importante a gente orar uns pelos outros, clamar pela vida daqueles que estão cegos ainda pelo próprio eu, né? Porque a gente fica cego em nós mesmos, nas nossas próprias convicções, nas próprias vontades, fazendo aquilo que a gente bem quer, né? E a obediência é um preço a ser pago, mas a recompensa é muito grande, né? Nós escolhemos frutos de justiça, o favor de Deus vem sobre a nossa vida, tudo nos vai bem quando a gente anda em obediência,
Vale muito a pena, né? Renunciar a algumas coisas na vida da gente para viver aquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor do que sequer passou pelos nossos pensamentos, né? Aqui para frente, acho que em Isaías 55, uma coisa assim, quando nós já lemos várias vezes essa semana esse trechinho, né? Quando ele fala ali que no 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E tem um trecho lá no Novo Testamento que ele fala assim, né, que aquilo que nem sequer chegou ao nosso pensamento ainda é o que Deus tem para nós, né? É muito maior do que aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. É o que Deus tem preparado para nós. Confia nesse teu Deus. Quando Jesus fala assim, que Ele nos ama, que Deus nos ama, Ele ama mesmo com um amor verdadeiro, um amor incondicional, aquele amor que é narrado lá por Paulo em Coríntios, né? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, um amor que não é perecível. Amém? A Gilsônia, oi Gilsônia, tudo jóia? Deixa eu ver quem que tá aqui também. A Maria, né? Porque Deus é fiel à verdade, né? A palavra fala assim que Ele não pode negar-se a si mesmo, né? Ele vai continuar sendo aquilo que Ele é, independente de nós. Então Ele fala, ande nos meus caminhos, façam aquilo que é reto, para que tudo te vai bem, né? Tu e a tua casa. Então uma consequência, né? As dificuldades, as tristezas, as guerras e tudo essas coisas ruins que a gente leu aqui, nós lemos até o 7, né? E amanhã a gente continua, se Deus quiser. E é isso, é uma consequência aí, quem né, não entende às vezes, ou não quer entender, ou lê os trechos da Bíblia e fala, Deus é ruim, né? Se a gente lê o Antigo Testamento, às vezes você tem aquela impressão assim, nossa, Deus é mau, né? Olha quanta coisa ruim que acontecia, matava todo mundo e aquela matança só. Mas era o estabelecimento de um princípio, ele ensinou ao povo como que era o tempo ali antes da graça, né? Antes da graça. Hoje já não tem mais isso, né? Louvado seja Deus pela imensa misericórdia deles. A Jussana falando que assiste depois, né? Bem isso, né? Por isso que eu tenho deixado aqui um tempinho mais, às vezes apago, umas eu acabo não apagando e vai ficando aí, né? Mas é assim, né? Deus deu o direcionamento para que isso estivesse acontecendo nessas manhãs e tem sido uma bênção para minha vida. Espero que esteja sendo para a sua também, tá bom? Até amanhã, então, uma ótima quarta-feira aí. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E amanhã a gente tá aqui de novo às 6h16, se assim Deus quiser. Beijo grande, gente. Fica com Deus.